Olá, sejam todos muito bem-vindos na OAB de Carapicuíba, no nosso Facebook. Hoje nós teremos uma palestra maravilhosa com a doutora Aletheia Meira e também o nosso querido professor doutor Walter Maia, que irá expor sobre a função do síndico. Será uma palestra muito dinâmica. A doutora a Aletheia é a nossa presidente da comissão condominial da OAB de Carapicuíba. Uma grande honra tê-la aqui conosco, uma pessoa guerreira que trabalha pela advocacia. Tenho certeza que ela está desenvolvendo um ótimo trabalho em todos os lugares que tem acompanhado e ela está aqui integrando o nosso time. Doutora Aletheia, seja muito bem-vinda. Peço que o Benilton divida a tela comigo. Doutora, como está aí esses primeiros passos na Comissão de Direito Condominial? Fale um pouquinho. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite a todos os colegas que estão nos assistindo agora, aí, os internautas. Doutora, primeiro eu quero agradecer a confiança em me nomear como presidente da Comissão de Direito Condominial, uma matéria extremamente importante e que hoje está em bastante evidência, porque, afinal de contas, condomínios hoje crescem, né, aceleradamente e, à frente a esses condomínios, encontra-se sempre um gestor, que é o síndico. E direito condominial, ele tem tanto para regrar a matéria de direito entre condôminos, como também traz aí a grande responsabilidade para esse gestor, que é o síndico. Por isso que nossa primeira live, o tema escolhido foi a responsabilidade do síndico, porque, afinal de contas, hoje existem grandes condomínios e os condomínios funcionam como uma empresa e o síndico, ele é o gestor dessa empresa. Então, junto com a função, vem grandes responsabilidades. Então, os síndicos, eles precisam estar a par do que é, né, a responsabilidade de gerir um condomínio. Por isso, foi escolhido este tema e estou muito contente, muito lisonjeada de representar essa comissão e começar hoje aí inaugurando as nossas lives. Excelente. Doutora, muito obrigado por ter aceito o desafio. A doutora é uma referência para todos nós, somos amigos de longa data, né, e é uma grande honra ter a doutora conosco. Eu gostaria que a doutora apresentasse hoje o nosso professor, palestrante, que irá falar sobre esse tema tão importante, né? E eu gostaria que a doutora ficasse à vontade, a live é da doutora, a casa é da doutora, e nós estamos aqui para prestigiar esse brilhante trabalho que a doutora já tem iniciado. Muito obrigada, Paulo. Eu convidei para esta primeira live o professor doutor Walter Ferreira Maia, muito conhecido, né, na nossa região oeste, principalmente por ter lecionado no curso de Direito da Faculdade Unifiel. A nossa querida faculdade, né, que infelizmente passou aí por uns problemas, fechou o campus da Narciso e vários colegas, né, com certeza hoje vai estar matando a saudade um pouco da aula do professor Walter. E hoje ele leciona em outra instituição, né, em várias outras instituições, um currículo maravilhoso, invejável, e é claro que eu não sou boba nem nada, já chamei ele para participar da nossa live aqui da OAB para falar para a gente sobre esse tema de responsabilidade do síndico. Então, eu quero apresentar, para quem não conhece, o professor Walter Ferreira Maia, advogado, também, né, militante da advocacia, professor universitário, mestre, e hoje está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, doutor Walter. Benilton, pode colocar o nosso querido doutor Walter aqui conosco. Vai dividir a tela aqui conosco, doutor Walter.
E é interessante, enquanto o Dr. Walter não entra, é interessante que essa responsabilidade do síndico, né, a gente percebe a figura indispensável dentro do condomínio, né, uma responsabilidade que a gente percebe que se a pessoa não tem essa habilidade, né, para discorrer em todos esses campos aí que o condomínio apresenta, né? Porque é muito problema. A doutora que está mais próxima dessa área deve falar muito bem, né? A gente imagina, né? É porque o que acontece, o Paulo, com essa crescente, essa aceleração crescente de condomínios, né? Hoje, você vê, hoje tem ruas que antigamente a gente passava, via 2, 3 prédios. Hoje, você vê 2, 3 casas, né? Tudo virou condomínio, está virando condomínio. Então, hoje, o síndico, ele tem, né, uma responsabilidade muito grande. E muitas das vezes é escolhido um síndico para administrar um condomínio e ele, às vezes, não tem essa consciência da responsabilidade que cai sobre ele quando ele inicia essa função. Então, justamente a live é informativa, né? É uma live para conscientizar da responsabilidade e para informar, para trazer um conhecimento mesmo técnico para os colegas advogados que advogam nessa área, também muito importante, porque o nosso convidado, ele traz aí a bagagem jurídica técnica, né? E nós temos a previsão legal, tudo está dentro da lei. Então, a gente tem os dois lados. A gente tem o lado técnico, né? E como a gente tem também o lado de síndicos que não têm mesmo o conhecimento técnico, assumem aí uma responsabilidade e, às vezes, não tem esse conhecimento do que o cargo de síndico traz como responsabilidade para ele. Então, precisa se informar, precisa se qualificar também, né, para poder responder pela função. E é muito importante, é um tema muito importante que uma live vai ser só mesmo assim um apanhado, porque a gente tem artigos e capítulo no nosso Código Civil sobre condomínio edilício, sobre a parte administrativa. Então, nós poderíamos aí fazer uma série de lives a respeito sem esgotar o assunto, né? E por isso que foi escolhido esse tema, porque as pessoas, né, principalmente os gestores e os colegas também advogados, que vão conseguir, né, são autodidatas, vão conseguir ler, vão conseguir se inteirar melhor. E já os colegas que não são advogados, ou que são síndicos, ou que trabalham na área condominial, né, fica a informação muito importante e depois para buscar mais conhecimento a respeito também, né? Então, na verdade, ela tem uma dupla função, a nossa live. É uma live voltada não só para os nossos colegas que atuam na área, mas também para todas as pessoas envolvidas nessa área condominial hoje. Muito importante. Será que nosso convidado, Walter Maia, já chegou? Me ouvindo, Aletheia? Não sei se ele... Oi, Aletheia. Agora entrou aqui a imagem. Eu já estava conectado, te ouvindo. Que bom. Um grande prazer encontrar você novamente. Minha amiga já de tantos anos, né, Aletheia? Já 13, 14 anos. Nem Fala quantos anos, não. Não, né? Uma grande alegria receber o seu convite, ter a oportunidade da gente se dividir aqui de novo, né, as coisas da nossa profissão. Quero parabenizar também o Dr. Paulo pela iniciativa aí como presidente da sucessão de Carapicuíba 181, né, de aproveitar, né, a sua
capacidade, a sua disposição profissional para ampliar para a região também esse tema, né, ajudando os nossos colegas a desenvolverem mais. É uma grande alegria também a todos que estiverem participando, que aqui não tenho a visão direta, né? Muito boa noite, sejam bem-vindos. Obrigado. Doutores, só uma parte, então vou deixar os doutores conduzindo a live, fiquem à vontade, tenho certeza que será muito profícua essa nossa aula, né? O professor Walter, um mestre por excelência, para aí a apresentação desse tema de forma tão brilhante. Então, fiquem à vontade. Agora, pedir para o Benilton me tirar da tela e os queridos doutores podem ficar aí conduzindo os trabalhos. Um abraço, doutores. Até mais. Tchau, doutor. Até. Pois é, agora somos nós. Mais uma vez. Bom, já fiz a apresentação do professor Walter, do doutor Walter, e eu estava explicando aqui, Walter, a escolha do tema, a responsabilidade do síndico, né? Porque hoje em dia, o que realmente, eu acho que o que pega mais é exatamente a responsabilidade quando o síndico assume essa função, né? Num condomínio, seja ele residencial, seja comercial, seja misto, seja condomínio clube, são tantos os tipos de condomínio hoje em dia, e com tantas pessoas, né, envolvidas, que o síndico hoje ele passa a ser um grande gestor. Ele é um gestor tanto da parte material, da parte como também de pessoas, né? Não é só um gestor do patrimônio do condomínio, mas sim ele também acaba administrando pessoas. Então, isso também acho que traz, né, muito mais responsabilidades ainda. É por isso que a gente escolheu esse tema e eu te convidei porque eu sei que você é uma pessoa que vai falar com mais propriedade ainda do que eu. Tenho certeza disso. Eu aprendi com você, professor. E por isso que eu te convidei. E gostaria, então, já entrando no tema, justamente pedir para que você fale um pouco a respeito dessa função de síndico, né? Explicar para a gente um pouco a responsabilidade, de onde surge essa responsabilidade do síndico, a previsão legal disso. Eu vou passar a palavra e vou deixar você à vontade para a gente ir discorrendo a respeito do síndico, da responsabilidade, da previsão. Pode ficar com a palavra, doutor. Ok. Você já me fez perceber aqui aquela máxima, né, de que é natural que todos os alunos venham a superar os seus professores, né? Eu estou certo que isso aconteceu com a turma de vocês, particularmente com você, que eu sei que você é especialista na área. Mas é um prazer conversarmos mais uma vez. E a questão do síndico é muito importante, realmente, né? Porque o síndico, primeiro, a figura do síndico, né? O síndico, ele é realmente um gestor, né? Um administrador. A própria expressão síndico, de um termo grego, ela tem esta cara, né? Ela traz na sua face um administrador justo, o administrador que consegue, então, trabalhar com a aplicação das regras e a gestão de pessoas. Isso é muito verdadeiro quando nós pensamos no síndico, né? Nos condomínios edilícios, principalmente. Então, essa figura do síndico é muito importante. As pessoas que trabalham como síndico devem realmente procurar se informarem, especializarem muito bem nessas questões, se prepararem pessoalmente, né, com este caráter de gestor de pessoas, porque os condomínios hoje são verdadeiras
empresas, entre aspas, para serem trabalhadas, né? Então, dentro do nosso ordenamento jurídico, inicialmente nós podemos pensar no síndico, colocando aqui agora o síndico, né, dos condomínios edilícios, não vamos pensar em síndicos de massa falida, nenhum outro tipo de síndico, mas o síndico, então, para os condomínios, que tem a sua própria existência jurídica e a sua definição em termos de responsabilidades, poderes e sujeições legais, né, pelo nosso ordenamento, tanto na parte do ordenamento civil como o ordenamento penal também. Então, basicamente, dentro do direito civil, nós tivemos inicialmente uma regulação, né, dos condomínios de uma maneira geral, acho que a Lei 4.591, que tratava de incorporações e definiu o síndico a ser nomeado pela Assembleia, o registro das Assembleias. Isso foi absorvido pelo nosso Código Civil vigente, né? É praticamente uma abrogação, ou seja, naquilo que esta lei não contraria o Código Civil, ela continua em vigor, não foi revogada, mas principalmente no Código Civil, né? Onde nós temos as disposições que tratam do síndico e principalmente suas responsabilidades ali pelo artigo 1348, onde nós temos aqueles indicativos, né, das competências, deveres do síndico. Mas a regulação jurídica, não é, como esse sujeito síndico vai se apresentar em termos de responsabilidade jurídica, particularmente a responsabilidade civil, está diretamente relacionado ao fato de que ele é um dos jurisdicionados, um dos sujeitos ao ordenamento jurídico, né? Então, como vocês sabem bem, o ordenamento jurídico positivado pelo conjunto de regras, ele é imposto, não é, pelo poder estatal, é a ideia do Estado como poder, né? De modo que ninguém pode se sujeitar, todos sabem disso, ninguém pode dizer, não estou sujeito à lei, não preciso cumprir esta regra ou não preciso cumprir aquela regra. Então, obviamente, o síndico, como qualquer cidadão, está sujeito a todas as responsabilidades pelo simples descumprimento de uma norma jurídica. E no condomínio isso passa a ser complexo, porque nós vamos ter as regras de direito civil, as regras de direito penal, regras de direito do trabalho, regras de direito ambiental, normas técnicas de ABNT para os próprios trabalhos de manutenção e etc. De modo que o síndico, ele tem que ser uma pessoa muito bem preparada, porque ele assume uma responsabilidade gigantesca, não é, Letério? E, sobretudo, ele deve ter uma boa assessoria no plano jurídico, boa assessoria no plano da administração, né? Como você sabe. Então, nós temos no ordenamento jurídico, inicialmente, a questão da responsabilidade civil para todas as pessoas. Então, todo jurisdicionado que está sujeito ao ordenamento jurídico tem a responsabilidade civil pela regra básica, a regra, né, da indenização por ato ilícito. Então, nós temos no Código Civil o artigo 186, acompanhado lá no 900, de modo que todo comportamento positivo ou negativo, né, culposo, que seja voluntário e tenha uma relação causal, impõe, né, ao cidadão a obrigação de reparar o dano. O síndico, portanto, está sujeito a isso também, né, a responsabilidade civil que está baseada no próprio Código Civil, no artigo 186. Então, o síndico deve ter um comportamento ativo, no sentido de cumprir todas as regras, né, as normas aplicáveis ao condomínio em todas as suas esferas, né, no que diz respeito às
normas de direito público, as normas privadas, o regimento, a convenção de condomínio, o regimento interno, a cumprir todas essas regras. Passando a ter responsabilidade, portanto, quando ele vem a descumprir uma dessas regras, quer seja por ação, quer seja por omissão. Então, no plano civil, todo comportamento assim, positivo e negativo, respectivamente, né, que seja por ato voluntário, claro, que tem essa relação de causalidade com o dano, cria para o síndico a responsabilidade civil, a responsabilidade de pessoalmente, né, ele reparar aquele dano. Então, são comportamentos positivos e negativos, onde o síndico agindo com culpa, no mínimo, né, que dirá o dolo, mas agindo com culpa na forma negligência, imprudência, que é a redação atual. Na redação antiga nós tínhamos até a imperícia junto, né, chamada culpa aquiliana. A redação mais antiga da norma falava de ato voluntário, de negligência, imperícia e imprudência. O legislador manteve negligência e imprudência, mas nós absorvemos essa ideia, né, dos comportamentos que, na verdade, são comportamentos faltosos, né? Negligências no sentido de não fazer o que o síndico deve fazer, imprudência de fazer algo que está além, né, dos seus poderes de síndico, fazer o que não se deve fazer. E a própria imperícia seria também cabível, apesar do legislador ter definido apenas negligência e imprudência, num sentido lato, num sentido mais amplo, né? Mas é possível se visualizar também a questão da imperícia, na medida em que ele não tem a habilidade de gestor administrador das coisas, né? Porque a imperícia se dá na medida em que não se recebe daquele sujeito um comportamento profissional que seria mediano, né? Quer dizer, a mínima habilidade um síndico deve ter de, por exemplo, acompanhar as reuniões de condomínio, prestar contas, etc. E, passando ao final deste primeiro ponto, querida, nós temos, obviamente, a responsabilidade do síndico também, enquanto jurisdicionado, na esfera penal, né? Então, é muito próprio dos condomínios, e isso é muito perigoso para os síndicos, né? Que também, por ato de positivo ou negativo, de ação ou omissão, vêm também a se tornarem responsáveis em termos de uma norma penal. Então, o comportamento do síndico, que pode ser, naquele plano da gestão, caracterizador de crimes contra a honra, como calúnia, injúria, difamação. A calúnia e a difamação como lesões objetivas, a injúria como uma lesão subjetiva, né, daquele que se sente mais injuriado, e objetivamente calúnia e difamação é uma exposição, né, pública de algo negativo que é atribuído à vítima. Então, o síndico pode cometer também esse delito por não ter o cuidado, né, na gestão das pessoas e coisas, como a assembleia, como pode ser vítima também, né, como a gente tem notícia de tantos condomínios com tantas dificuldades, né, Leté, e tantas pessoas com dificuldade de se relacionar socialmente, acabam ofendendo umas às outras, coexistindo, portanto, também para os condôminos, partícipes da reunião, a possibilidade também da ocorrência desse delito. Mas crimes que ele está sujeito também, como a apropriação indébita de uma parte do fundo, apropriação indébita relativamente às folhas de pagamento, aquela verba, né, que é retida para ser recolhida ao Estado, enfim, são várias possibilidades, é muito perigoso. Recentemente tive notícia também de um síndico respondendo criminalmente pelo
pelo crime de homicídio culposo, né? Um prédio com um elevador, e aí uma senhora, problema de incêndio e tal, uma senhora desesperada até o elevador, e o elevador ali não estava, infelizmente a pobre veio a falecer com a queda. Embora ele tenha argumentado, né? Não, mas quem espera que no momento de chamas, incêndio, alguém vá procurar pelo elevador? Bom, não importa. Como nós falamos no início, a questão é o cumprir ou não cumprir o ordenamento jurídico em todas as suas normas, de natureza penal, não penal, normas técnicas, enfim, todas as regras aplicáveis ao condomínio, sendo responsável civilmente por danos materiais ou por danos morais, né? E no plano criminal, por esses ilícitos que são muito frequentes. Espero ter esclarecido um pouco esse ponto. Sim, inclusive, eu não sei se... Acho que está me ouvindo, né? Estou ouvindo. Isso que você acabou até dando um exemplo, né, para ver como que é muito abrangente essa questão de responsabilidade. É muito abrangente. Professor, você falou sobre a sinalização, a falta de sinalização num elevador, né, onde o síndico vem a responder por homicídio. Um homicídio culposo, porque ele não teve a intenção de que um morador daquele condomínio morresse, mas ele teria, né, e nós, né, operadores do direito, nós sabemos que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei. E nós, operadores de direito, sabemos disso. Mas um síndico que não tenha uma boa assessoria ou um síndico que não seja conhecedor dessa responsabilidade, né, que não procura se informar, ter um conhecimento técnico, ele não vai poder falar que não sabia, ele vai responder. Então, a sinalização no elevador é exatamente um exemplo bem comum, né? Tem casos, acontece, nem sempre a pessoa, às vezes, está distraída e entra, né, adentra sem verificar até se o elevador está no local. Então, existem as plaquinhas, né? Verifique se o elevador se encontra no local antes de entrar. E a falta dessa plaquinha faz com que o síndico responda, né, por homicídio culposo. Agora, a plaquinha estando lá, o síndico, ele cumpriu a parte dele, isenta ele dessa responsabilidade. Isso é muito sério. E o doutor falou exatamente sobre a imprudência, a negligência e a imperícia, né, que são formas de responsabilidade para que ele responda. E a negligência e a imprudência, ela é muito parecida, né, doutor? A negligência, porque a imperícia é uma coisa bem técnica mesmo. Agora, a negligência e a imprudência, ela é um pouquinho, confunde um pouco, né? Eu recebi uma pergunta para esclarecer melhor a diferença de imprudência e de negligência. Então, eu vou pedir para o professor dar um exemplo melhor para a gente, para o pessoal ver bem a diferença, para identificar. Sim, ok. A ideia do direito, no que diz respeito à responsabilidade aquiliana, foi abarcar todas as possibilidades em que o comportamento saísse da regularidade, né? E, portanto, surgisse ali a possibilidade do direito de reparação ao dano indevido, ao dano injusto. Por isso, o legislador, ele pensa basicamente em comportamentos, né, que estariam aquém do desejado ou além do desejado. São dois modos de nós sairmos da regularidade, né? Então, os comportamentos que representam hipótese de negligência são aqueles comportamentos que estão aquém do comportamento devido, comportamento esperado. Então, o síndico que
deveria tomar diversas medidas, deveria acompanhar, né, e tomar diversas medidas e não toma. E a responsabilidade do síndico, ela pode ser uma responsabilidade extremamente, não é, grande, e com uma obrigação de reparar danos gigantescos. Enquanto você falava, eu fui me recordando aqui que há vários anos, né, já tem algumas décadas, também não foi coisa que eu vivi, não, apesar do meu cavanhaque estar branco, não vivi essa época, não, mas tenho notícia, houve um acidente no Rio de Janeiro que ficou famoso no Brasil, né, eles falavam isso nas faculdades, daqueles acidentes que acontecem em que os prédios vêm ter grande prejuízo, alguns prédios que vêm a ruir em parte ou no todo, por força daquelas alterações que são feitas dentro das unidades. Então, esse é um ponto muito delicado de síndico também, que foi diversas vezes colocado nesse particular da questão de negligência, imprudência. Por quê? Porque, diferentemente do que as pessoas pensam, os condôminos, proprietários de unidades ali individualizadas, eles não podem ficar mudando a estrutura interna dos apartamentos. O cara quer aumentar a sala, ele derruba a parede e faz uma sala gigante. Não pode. Isso, todas as construções, né, que têm esse risco potencial, elas são acompanhadas pelo Estado. Nós precisamos de um alvará para construir uma casa, um galpão. Nós precisamos também da autorização do poder público para essas alterações. E o risco em prédios, condomínios edilícios é gigantesco. Então, essas alterações internas, elas são sujeitas à aprovação, né? O condômino, ele precisa pegar um engenheiro, fazer o estudo, montar um laudo, ter ali uma expressão técnica daquela questão para levar para o poder público, etc. Isso é comunicado ao síndico, tem que ser comunicado ao síndico. Porque você veja a questão da culpa, né, da responsabilidade por ação ou por omissão. O síndico tem que fiscalizar esse tipo de coisa. Então, um síndico que não fiscalize nada, que não acompanha nada, que as pessoas estão quebrando parede, e ele não toma atitude nenhuma. Quando ocorrer o dano, ele também será responsável pessoalmente pelo dano, pela negligência, no sentido de não tomou a atitude que ele devia ter tomado, que é a atitude, obviamente, de gestor, né? As pessoas devem tomar muito cuidado também com o equívoco comum de algumas pessoas que não estão bem assessoradas, não estão preparadas e atuam como síndico, que acabam querendo ter comportamentos centralizadores, como se tivessem poder sobre os demais condôminos. Não é isso. Ele, gestor, ele tem que saber trabalhar com a aplicação das normas e tomar as medidas necessárias. Então, obviamente, ele vai seguir o ordenamento jurídico, vai seguir a convenção de condomínio, vai seguir o regimento interno, vai comunicar ao morador para imediatamente parar com aquilo, tem a questão das multas aprovadas em assembleia e tudo mais. Mas, quando acontece, por exemplo, de um condômino continuar com a construção, ele tem obrigação, né? Data vênia, ao meu ver, né? Ele tem obrigação, sim, tem. De contratar um advogado, né, que vai se dirigir ao Poder Judiciário, ingressar com a tutela provisória de urgência antecipada, antecedente, vai pegar uma liminar e vai obrigar o cara a parar, porque se tiver dano, ele vai responder também. Então, é uma hipótese de negligência, né, no sentido de não ter feito algo que era dever dele e obrigação dele, síndico, fazer. Então, os comportamentos de negligência estão dentro desta esfera em que se imagina que sejam aqueles comportamentos que estão aquém do devido. A imprudência se dá quando nós vamos além, né? A ideia é ir além. Então, por exemplo, no mesmo modo que o síndico tem que zelar pela regularidade das coisas, ele não pode também praticar atos que estão além do seu mandato. Então,
um síndico que entende que porque ele é síndico, por exemplo, então ele resolve autorizar alguns moradores a fazer alguma coisa na área privada, na área comum, e a outros moradores ele resolve proibir, como se poder estivesse para isso. Então ele está praticando atos que vão gerar dano ao direito dessas pessoas, são atos culposos, né? É uma ação que causa dano, viola o direito alheio, por estar fazendo algo que não deveria ser feito, que é a discriminação, né? Que é um ato de alteração do próprio regulamento, imagine isso. Então, como você sabe bem, um síndico, por exemplo, ele pode, já que legalmente, né, ele representa o condomínio, ativa e passivamente, judicialmente, extrajudicialmente, etc., ele pode ser assessorado por uma administração, uma administradora, que é profissional nesse sentido. A convenção, inclusive, deve regular isso, não é verdade, Letéia? Para a possibilidade de passar para a administradora, e ele continua responsável, né, por essas coisas. Então, seria um plano de imprudência, por exemplo, ele praticar um ato que a convenção não permite, né? Como, por exemplo, ter alguma outra assessoria que não administração, que não está prevista na convenção, não está prevista no regimento interno. Então, é a ideia, né, de andar fora da linha, basicamente, né? Desculpe, eu vou aproveitar também para uma coisa que acabou de vir à mente. Essa ideia de andar na linha, eu acho ela muito didática, no seguinte sentido: precisa um síndico ser formado em direito? Não. Precisa um síndico ter o conhecimento de toda a legislação do direito para ele não sair da linha? Não. Até porque, né, isso inviabilizaria a atividade de tantos síndicos em tantos condomínios no Brasil todo. Mas é óbvio que, de algum modo, ele tem que ser bem assessorado para isso, né? Para ele saber a trilha do comportamento regular no que diz respeito a estar, né, de acordo, conforme, né, se coaduna com o ordenamento jurídico aquele comportamento dele e, portanto, ele está livre de responsabilidades, né? Essa é a ideia da culpa, da responsabilidade aquiliana, é o comportamento que está fora do comportamento que o próprio ordenamento jurídico espera que se tenha. Então, essa é uma ideia que acho que melhora um pouco, né, a visão de negligência e imprudência na Letéia. Legal. Eu estou fazendo a live aqui. Ficou baixo o seu som. Já vai voltar. Ok. Agora, já consegue me ouvir? O seu som ainda está um pouquinho ruim. Mas eu estava falando aqui da questão da culpa, né, de negligência e imprudência, porque nós temos na atividade do síndico uma questão muito interessante. Ele deve sim estar preparado, ele tem que ter conhecimento mínimo, né, das regras que devem ser seguidas, ele deve ter uma boa assessoria contábil, uma boa assessoria jurídica, claro. Mas a função de síndico, ela é uma questão muitíssimo particular no plano do direito. Por quê? Porque o direito, ele é positivado, ele é regulado em normas, e assim nós temos vários ramos do direito que nós poderíamos destacar. Então, uma pessoa vai trabalhar com a função A, B, C, D, F, G, H, e ela tem um direito positivado para cada uma daquelas funções, são normas especiais que regulam aquele comportamento, né? Então, o administrador, e etc. Pois bem, então, a atividade do direito, atividade regulada pelo direito, ela encontra nessas normas uma baliza, um limite ali de comportamento, de modo a prevenir, né? Prevenir conflitos e, eventualmente, restaurar a ordem quando existem os conflitos. Isso se dá no plano social. O curioso da função do síndico, que eu acho muito interessante,
é que o síndico ele vive dentro de um mundo muito particular, que é o condomínio. Onde nós temos condomínios com 200, 300, 400, alguns condomínios com vários prédios, né, Aletheia, com 800, 1000 unidades, conjuntos enormes, enfim. A pessoa que trabalha como síndico pode trabalhar com um número gigantesco de pessoas, né, que têm, portanto, os seus direitos individuais como condôminos, depois ele encontra ali também locatários, pessoas que não são proprietárias, são possuidoras, tem as questões das assembleias, representação, com procuração de poderes especiais ou não, enfim. Ele tem que lidar com todas essas coisas ao mesmo tempo que ele tem a responsabilidade de cuidar de todo o resto daquele ambiente, né, que nós chamamos de condomínio, que vai desde a aparência, imagina, zelar e fiscalizar para que ninguém venha a alterar a fachada do prédio, cuidar de todas as regras de segurança, fazer seguro, na verdade, seguro do prédio, que é obrigatório, seguro do empreendimento todo, enfim, todas são inúmeras regras, mas inúmeras. Então, na medida em que nós potencializamos, né, com tantos moradores no mesmo lugar, o que nós estamos fazendo é potencializar também o conflito, na verdade, né? Existe um conflito potencial pelo acúmulo de pessoas que estão vivendo no mesmo lugar. E o síndico tem que ser muito habilidoso e tem que ser, repito, bem assessorado para ele poder gerir tudo isso em ordem, né? Exatamente. Ele precisa de uma assessoria. Sozinho não dá para fazer tudo isso. Não tem como fazer tudo isso sozinho. O próprio artigo, né, do 348, que o professor citou, ele traz o parágrafo onde ele fala que o síndico ele pode nomear, né, terceiros para dar essa assessoria administrativa, a parte também jurídica, principalmente a questão de manutenção. Porque, como, por exemplo, o professor falou, o síndico precisa ter uma formação, precisa fazer direito e ser advogado, então ele também teria que ser engenheiro, ele também teria que ser contador, ele também teria que ser um economista, né? Verdade. Porque ele lida com tudo isso. Ele tem a responsabilidade das obras, ele tem a responsabilidade do financeiro, do caixa, ele tem a responsabilidade trabalhista das relações de emprego, ele tem a responsabilidade contratual, então a responsabilidade ela é bem grande. Não tem como saber tudo, precisa de uma assessoria, precisa se cercar de ótimos assessores para que minimize o mais possível para que ele não venha a sofrer realmente um processo indenizatório de uma responsabilidade, como, por exemplo, o professor falou sobre pessoas, né, condôminos que gostam de fazer obras e reformas na sua unidade de apartamento. E muitas das vezes, né, não leem as regras e acham que não tem que compartilhar isso ou pedir autorização para o síndico. E, de fato, tem que pedir. Todo mundo que mora ou, né, vive em condomínio, possui, lá tem a convenção, o regulamento interno, e lá vai constar com certeza como que o condômino vai proceder em relação a isso. Agora, em relação à lei, nós temos as normas técnicas, onde surgiram exatamente para regulamentar por conta de acidentes, porque o nosso legislativo, ele começa a legislar a partir do momento que começa a acontecer aquelas incidências, né? Aí surge nova legislação. Por exemplo, pegou fogo naquela Boate Kiss, mudou-se toda a
preventiva do bombeiro. Veio um AVCB, que todo condomínio também tem que ter, né? Um auto de vistoria de corpo de bombeiro. Se não tiver, o condomínio é passível de multa. É também de responsabilidade do síndico fiscalizar isso. Então, a mesma coisa em relação à obra. Então, o síndico, ele é uma gama de coisas que ele precisa ter o mínimo de conhecimento técnico para poder cobrar isso do condômino e saber também se posicionar quando aquilo que ele tem o dever de fiscalizar acontece do condômino começar uma obra sem avisar, ele tem o dever de fiscalizar e ele tem, inclusive, o poder, viu, professor Valdo? Ele tem o poder de polícia de embargar a obra, mesmo antes de pegar uma liminar para se fazer com que aquela obra pare, ele tem o poder, porque o material da obra vai ter que entrar pelo condomínio. E quem vai abrir esse portão é exatamente os funcionários. Então, se o condomínio não fez o procedimento correto, apresentando a RT, o cronograma da obra, o laudo, o que vai ser feito, de forma que tenha um responsável técnico, né, para que não ocorra exatamente um acidente, um incidente, como nós já vimos acontecer no passado. E por isso a legislação ela vai estreitando realmente para poder fiscalizar e cobrar por uma questão de segurança, enfim. Então, às vezes o condômino fala, eu não sabia, mas a pessoa não pode alegar que não sabia. É lei e a gente tem que cumprir. E o síndico está lá para cobrar. Né? Achei bacana o professor ter falado a respeito disso, porque isso é o mais corriqueiro. Né? Isso é o mais corriqueiro acontecer. Né? O condomínio programa lá, abrir aquela parede na sala dele para ficar uma sala maior, para ampliar, quando, na verdade, aquela parede que tem ali no meio é uma parede estrutural, e ele não pode tirar aquela parede. Porque se ele tira aquela parede, o de cima tira, o de baixo tira, a gente tem ali um risco grande do prédio vir abaixo. E quem vai fiscalizar isso? Né? É o síndico, é exatamente como o professor falou, é o síndico. Então, o síndico tem esse poder de fiscalização e de, inclusive, embargar, viu, professor, a obra do causador aí, de uma possível... Enquanto não tiver ali um engenheiro, um responsável técnico para trazer a documentação e assinar de que não tem perigo aquela obra, aquilo não pode acontecer. Né? Ele precisa trazer essa documentação para o síndico. Isso varia, né? De condomínio para condomínio. É para o síndico, é para o zelador, quem vai estar verificando. Mas a responsabilidade é do síndico. Então, ele também tem que ter cuidado para quem ele vai estar passando, né, essas obrigações, porque a responsabilidade é dele. Né? Agora, eu quero aproveitar aqui, professor, para falar que tem algumas pessoas aqui te mandando um oi, te mandando um beijo, falando que você foi professor lá na Mifiel. A gente tem aqui o Mauro Donizete, mandando abraços, a Fabiana Marques, o Carlos Silva, o André Ibanez, temos a Selma Magalhães, a Elaine Cristina Freitas Rocha, tem o Marcelo Ignati, que eu quero mandar um abraço para ele, que ele sempre assiste às lives. Deixa eu ver aqui. Tem a Frida Burkley, um beijo, que eu também conheço. A Malu Lustosa, a Edita Santos. Quem mais? É que eu estou olhando. Às vezes ele dá uma travada, mas tem um pessoal aí falando um oi aí para você. Que coisa boa, agradeço muito o carinho e a amizade de todos, viu? Coisa boa ter esse contato, mesmo que seja online, né, gente? Eu desejo que todos vocês estejam muito bem, que estejam muito felizes. E é uma grande alegria lembrar. Eu lembro de muita coisa, viu? Lembro de muita coisa. É sempre uma alegria. Então, eu vou fazer uma pergunta. Sim. A
Peraí que apareceu aqui. Quando não há obra antiga e que possa vir complicar, como proceder? E quando já há uma obra antiga e que pode vir a complicar, como proceder? Posso responder? Sim, então, o síndico, ele tem esse problema frequentemente, porque ele é eleito, né, em assembleia, como vocês sabem, né, até por um período lá até 2 anos. Então é comum ficar mudando de síndico, né? Não é uma coisa tão difícil assim. Ele pode continuar a ser reeleito, mas então o síndico, às vezes o novo síndico chega e pega já algumas obras em andamento, né? Ele é responsável por essas obras, ou será que porque começou antes dele não é? Ele é também responsável. A partir daquele momento em que, então, eleito, ele assume ali em assembleia a função, ele passa a ser responsável. Então, é importante observar o seguinte, as obras que estão acontecendo no prédio, todas elas têm que estar de acordo com as regulações. Primeiro, a regulamentação administrativa do poder público, né? Todas as regras públicas que colocam, portanto, o condomínio todo, né, sob a fiscalização do Estado. Ele tem, na posição de síndico, sim, de acompanhar, sob pena, né, de agindo com negligência ou imprudência e por ação ou omissão, ser responsável por um dano que ele deveria ter evitado. Então, a partir daquele momento. Então, como proceder, né? Se o síndico identifica uma irregularidade no prédio, apesar de já estar andando, e veja bem, a questão é muito delicada. Imagine até que exista um laudo de um engenheiro anterior. Se ele identifica com o engenheiro atual que existe uma irregularidade, ele tem o dever, né, de paralisar aquela obra. No meu modo de ver, deve sujeitar esta questão ao poder público, né, para verificar a adequação daquela obra com as regras de segurança, etc, etc, para ele não ser responsabilizado pessoalmente, mesmo que essa obra tenha tido início antes dele assumir a função, né? Então é uma coisa muito delicada e importante, porque aparentemente alguns síndicos tomam posse e ficam um pouco, né, com dedos de mexer nas coisas que aconteceram. Se estas coisas antigas, obras, contratações e etc., forem irregulares, ele vai responder por isso. Então, ele tem o dever, sim, de fiscalizar. Então, uma obra que tinha problema, agora há pouco a doutora Letéia, né, estava falando para a gente da contratação de administradora e de jurídico. Imagine a contratação de uma administradora na gestão anterior. Se o síndico, no momento, verificar que a administradora não está tendo um comportamento regular, ele tem a obrigação de agir, sob pena dele responder por isso, sim, né? A mesma coisa o jurídico, já existe um jurídico e uma inadimplência enorme no condomínio e o jurídico não toma nenhuma iniciativa de fazer as cobranças. Ele, síndico, se não tomar uma atitude, né, para exigir desse jurídico que faça as devidas cobranças, ele vai responder também, mesmo que o jurídico, a administração ou a obra tenha começado antes da gestão dele. Então, ele assume, a partir daquele momento, todas as responsabilidades, a responsabilidade civil por todos esses atos de ação, omissão, negligência, imprudência, que são voluntários numa relação causal, ele vai ter que reparar, vai ter que responder pelos danos. E veja o nexo causal, né? Esta relação que se dá entre o comportamento positivo e negativo dele, ação e omissão do síndico, e a relação direta com o prejuízo, né? Chamada de relação causal, aquela na faculdade, né, pessoal, relação sine qua non, lembra? Sem o que não teria acontecido alguma coisa. Então, nos atos
de ação ou omissão do síndico, né, que tem essa relação causal com o dano, ele passa a ser responsável. Então, se hoje, 2020, está acontecendo algo que vai gerar um dano ou prejuízo para o condomínio, um prejuízo, um dano ao condomínio e aos condôminos, né, ele deve agir para evitar, sob pena deles configurar a sua culpa por negligência. Então, a contratação de administradora, contratação jurídica, contratação de funcionário, né? Então, imagine um funcionário que faz a limpeza do hall de entrada lá. Então, a pessoa faz a limpeza, faz mal feito, larga água, larga detergente, vem um condômino, anda, escorrega e cai. Responsabilidade do funcionário? Dá uma bronca no funcionário e tudo bem? Lógico que não. O síndico vai responder por isso. Responde por todas essas questões técnicas do dia a dia, não é verdade, Aletheia? A Aletheia estava explicando para a gente agora há pouco aqueles pontos também da BNT, também me lembrei aqui de uma vez. Existem aqueles pisos que são bem emborrachados, assim, né? Tem mais porosidade, né? E que devem ser colocados em alguns lugares. Tem faixas que devem ficar na parede, que elas são sensíveis à luz, né? Tem aquelas luzes de emergência, uma série de questões que são muito importantes, e o síndico tem que ficar muito atento, porque qualquer uma dessas coisas que causar dano a um condômino, prejuízo ao condômino ou ao condomínio, ele vai responder, na medida em que ele deveria ter feito e não fez, na verdade. Sim. Então, eu acredito que mesmo sendo uma obra antiga, o caso é dele contratar, se for o caso, o engenheiro, verificar a obra, sujeitar ao poder público, sim, porque o poder público, aí sim, verdadeiramente, o poder público pode embargar a obra, né, e realmente paralisar. Além da questão importante que a Aletheia disse agora há pouco, né, que é a responsabilidade do síndico também, quando há uma irregularidade de uma obra, permitir a entrada de equipamentos e coisas que venham a prejudicar, causar dano. Ele está responsável também por ter deixado, na verdade. Então, espero que tenha... Antes de eu fazer a pergunta do Carlos Silva, o Carlos Silva fez uma pergunta, e eu ia fazer uma pergunta exatamente quando entrou a pergunta da nossa internauta. Eu ia exatamente perguntar sobre em que momento, né, para ficar claro, em que momento que se inicia essa responsabilidade do síndico e quando que ela termina. Quer falar, professor? Em que momento que ela se inicia e quando que ela termina? Está falhando um pouco o seu áudio, mas a questão do tempo, né, a sujeição acho que foi isso que você colocou, né? A responsabilidade do síndico a partir do momento em que ele assume ali a função de síndico, nomeado pela convenção de condomínio, até que venha a ser substituído por outro, né? Então, salvo o melhor juízo, não é porque o tempo dele termine, por exemplo, que ele está absolutamente livre de qualquer responsabilidade. É preciso que exista uma substituição de um síndico por outro síndico, né? Para efetivamente, a meu ver, ele deixar de ser responsável por isso. Então, imagine que passe um período em que ele foi eleito para atuar como síndico. E quando esse período está terminando, que, portanto, ele passaria a ter finda a sua atividade, o condomínio venha a não nomear um novo síndico. Ele, síndico, não pode simplesmente virar as costas e ir embora, não é? Ele deve, então, convocar nova assembleia, colocar, se for o caso, a contratação de síndico profissional, síndico externo, enfim, não pode deixar o condomínio em aberto, condomínio desprotegido, né?
Mas a Letéia pode até explicar melhor essa parte aí do dia a dia, hein, Letéia? O pessoal está falando que o meu som está ruim, que o pessoal não está me ouvindo. Eu vou dar uma mexidinha aqui, para ver se melhora. Será que melhorou o som? O seu áudio no começo estava um pouco melhor. Vamos ver agora. Eu acho que é porque tentaram me ligar, eu estou fazendo a live do celular e alguém ficou tentando me ligar, eu acho que deve ter interferido. Mas dá para continuar assim ou está muito ruim o som? Não, melhorou, querida, melhorou. Então eu vou fazer a pergunta do Carlos. O Carlos faz a seguinte pergunta. Boa noite. Quando o corpo diretivo toma decisões, principalmente no que diz respeito à movimentação do caixa do condomínio, sem consultar ou pedir um parecer do conselho, comete alguma irregularidade ou infração? Deu para entender? Quer que eu repita? Se você repetir, eu acho que eu perdi um pedacinho por causa do áudio. Quando o corpo diretivo toma a decisão no que diz respeito à movimentação do caixa do condomínio, sem consultar ou pedir um parecer do conselho, comete irregularidade ou infração? Acho que eu entendi agora. A questão da utilização do caixa do condomínio, né, pelos órgãos. Vamos, então, tentar organizar da seguinte forma. Os condomínios podem ter ali ao lado do síndico o que a lei indica, inclusive, como conselho fiscal, né? Então, o conselho podem ter lá os 3 conselheiros do condomínio, que são auxiliares do síndico, previstos também na convenção, né, do condomínio, para ajudar com toda essa fiscalização e etc. Então, esse é um ponto importante, ter o conselho fiscal. Eu, particularmente, acho interessante para o síndico descentralizar mesmo um pouco essa questão, né, porque já que ele é responsável, melhor ter o auxílio, né, do conselho fiscal para examinar todas as contas, etc. Pois bem, aí existe o dinheiro do condomínio, que, portanto, pertence a todos, né, e que deve ser Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Voltou. Então, eu estava dizendo do Conselho Fiscal, né, que é sempre importante, essa descentralização, e a questão agora própria do dinheiro. Então, a utilização do dinheiro do condomínio, pelo síndico, obviamente, ela tem que estar de acordo com a vontade, não é, da maioria dos condôminos, por isso as assembleias ordinárias e extraordinárias, sempre que pedido ali para alguma coisa. Então, o síndico vai passar por essas questões que ele deve tomar muito cuidado, sob pena de não cometer um ilícito também, né? Da apropriação indébita, etc. Então, de seguir rigorosamente, né, a convenção de condomínio, no que diz respeito a isso, identificar a possibilidade de uso. Então, nós temos benfeitorias, né, para um condomínio, que são legalmente classificadas de 3 modos diferentes, né, e cada uma dessas benfeitorias, dessas melhoras, elas, por suas respectivas naturezas, elas têm quórum diferente de aprovação e são propriamente definidas no ordenamento jurídico. Deste modo, para que os condomínios possam organizar, né, qual será o encaminhamento, inclusive, daquelas verbas. Então, benfeitorias necessárias, né, são benfeitorias com esse caráter de urgência, obviamente, o síndico tem mais liberdade de atuar,
né? Dependendo da situação de urgência, ele pode antecipar, fazer o que é necessário, depois submeter. Existem as benfeitorias, que são benfeitorias úteis, então são importantes para o condomínio. Então, por exemplo, uma convenção de condomínio regula, né, que as benfeitorias úteis devem ser votadas por um quórum, por exemplo, tá? Por um quórum, por exemplo, de 2/3 dos condôminos, enfim. E assim nós vamos passando das benfeitorias necessárias, úteis, mais urgentes, né, as mais importantes, necessárias, para aquelas que são úteis e importantes, mas não são urgentes, e aquelas que são voluptuárias, né, a classificação de benfeitorias que não são verdadeiramente necessárias, né, na oposição de necessário e voluptuário. Aquelas coisas que a gente faz, então contrata um paisagista bacana, né, coloca lá na porta. Eu me lembro, eu morava ali na Diana, uma vez o pessoal resolveu mudar a frente lá aqueles sofás, aquelas coisas, né, e todo mundo achou lindo, ai que bom, tal, né? O negócio ficou R$30 mil, gente, eu quase caí de costas depois quando eu vi, que era um absurdo aquilo, queria matar o cara, mas enfim, já estava aprovado. Então, são coisas assim, que só se faz quando, eventualmente, naquela época, o caixa tem dinheiro, porque senão seria um verdadeiro absurdo, né? Então, é importante o síndico tomar muito cuidado para contabilizar essas questões do caixa com as previsões da convenção para essas retiradas, sob pena de responder, sim. Porque como não se trata de um dinheiro particular de um ou de outro condômino, né, todos estão sujeitos a seguir a convenção de condomínio sob pena de praticarem um ato irregular e responderem por isso, né. Espero que tenha respondido um pouco. Espero que tenha tirado a dúvida do Carlos Silva, e eu espero que todos estejam me ouvindo. E a Cleidiana, ela fala sobre a relação jurídica, se seria Código Civil ou Código de Defesa de Consumidor. E eu posso falar, professor? Pode, claro. A relação é totalmente baseada no Código Civil, viu, Cleidiana? Não é uma relação de consumo. A função do síndico, né, a função condominial, ela é totalmente regulamentada pelo Código Civil e não pelo Código de Defesa de Consumidor. Não sei se era bem isso. A fundamentação, né, que ela fala, tem que ser fundamentado no Código Civil e não no Código de Defesa do Consumidor. Deixa eu ver quem mais aqui. A responsabilidade do síndico será baseada... Nova pergunta. É no Código Civil, não é Código de Defesa do Consumidor. Ela fala sobre a taxa condominial. Essa taxa condominial, ela de forma alguma, ela pode ser equiparada a algo que você está pagando para ter uma relação de consumo. Não é, né? Essa taxa condominial é justamente um rateio de despesas do condomínio, porque o condomínio, ele tem a despesa de salários, de contratos, né? É o porteiro, é a administradora, serviços terceirizados. Então, toda a despesa do condomínio, ela vai estar prevista numa previsão orçamentária, né, onde ela vai seguir também a regra da convenção do condomínio, onde muitas convenções traz um percentual que tem que ser cobrado a mais e separado para fundo de reserva e, às vezes, outros fundos. Então, tudo isso vai estar previsto numa previsão orçamentária e esse rateio que é levado à Assembleia, né, onde se descobre ali a cota condominial, porque vai ser dividido pela quantidade de unidades, seja apartamento, seja casa,
E isso tudo é Código Civil, não é relação de consumo de maneira nenhuma. Sim, é interessante esse tema também da taxa, já que estamos falando de responsabilidade do síndico também, muito importante, né? Porque ao lado das responsabilidades, né, ele ser obrigado eventualmente a reparar danos materiais, danos morais, né, pelas condutas culposas e tal, e pelos ilícitos penais, né, na medida do seu comportamento, a questão da taxa também, ela muito se aproxima dessa situação, onde o síndico que tem o dever e obrigação de fazer a prestação de contas, tem, não é, na obrigação de prestar contas, zelar por esta publicidade aos demais condôminos, os balancetes, as pastas, tudo organizadinho ali, coisa que a Letéia faz muito bem, a organização de todas as pastas, né, Letéia? Uma coisa que eu confesso que eu acho que as mulheres são mais organizadas com esse tipo de coisa, né? Eu sou péssimo nesse negócio. Eu não acho minhas coisas. Mas, enfim, na medida em que ele tem que fazer a prestação de contas, não é? Com publicidade, ele deve tomar muito cuidado, porque ele tem que apresentar ali o rol de inadimplência, tem que colocar, tem que aparecer na contabilidade, né, a inadimplência, o pessoal que não está pagando, mas com muito cuidado, para não escancarar no elevador o nome do vizinho desafeto que ele não gosta. Coloca lá, ele vai responder por isso, ele é responsável por esse dano, ele vai ser processado, vai responder. Não pode, de maneira nenhuma, né, provocar, expor as pessoas, né, publicamente a um vexame, certamente vão ter procedência numa ação de danos morais. Então, o síndico deve, sim, cumprir a sua obrigação, né, fiscalizando que as taxas mensais, que são, na verdade, a receita de manutenção de tudo, né, que elas estejam rigorosamente de acordo com a convenção, como a Letéia disse, e muito cuidado na prestação de contas com desrespeito aos inadimplentes, porque são muitas as ações de indenização contra o síndico, né? Indenizações de dano moral, particularmente por uma exposição desnecessária, né? Quiçá equivocada, que a pessoa não deve, piorou, né? Aí que piorou. Não é verdade? Professor, como a gente já passou de 1h15 de live, eu vou fazer uma última pergunta, que eu sei que é um tema um pouquinho polêmico. Essa Sim. pergunta que eu vou fazer vai dar um pouquinho de pano para manga. Então, a gente pode já, tentando e finalizando a live, falando um pouquinho a respeito da responsabilidade do síndico, porque muita gente pergunta sobre isso, que é a questão das crianças, o síndico, da vigilância das crianças dentro do condomínio, porque é muito comum os pais deixarem as crianças soltas pelo condomínio e cobra do síndico até a vigilância das crianças. Eu gostaria que falasse um pouco a respeito. O síndico, ele pode responder por vigilância de crianças? Sim, é um tema bastante interessante também, né, Letéia? E eu concordo com você que existe também uma polêmica, nós podemos colocar uma polêmica nisso. Apesar, penso eu, da maioria dos juristas colocarem no sentido de que o síndico não tem que ficar fiscalizando filhos dos outros, até porque senão o síndico não faria mais nada na vida, senão ficar lá no parquinho olhando a molecada, né? Então, claro, a princípio, a regra é não ter responsabilidade com relação a isso. Mas a polêmica que me vem à mente é a seguinte: da mesma forma, não é, que nós temos uma regra geral, por exemplo, na garagem, né, que o condomínio não vai responder por eventuais furtos ali de uma camiseta que ficou no carro, de uma coisa assim, que na convenção de condomínio já está estabelecido que o condomínio não vai responder, as pessoas devem zelar por suas coisas. Da mesma forma que existe essa regra geral, e os condomínios passam a ser responsáveis quando colocam vigia dentro da garagem,
aí passa a ter responsabilidade, porque contratou alguém para fiscalizar, né? E não está fiscalizando. É a chamada culpa em eligendo, né? Que é colocar um funcionário e que depois não cumpre a sua função. Então, essa questão de crianças, claro, a princípio não tem obrigação de ficar fiscalizando, cuidando de filho de ninguém, de modo algum. Mas muito cuidado com aquelas questões onde, eventualmente, o condomínio tem na convenção uma previsão de contratar pessoas para cuidarem de crianças. Então, vai ter lá uma festinha, vai contratar 5 pessoas para cuidar das crianças, para fazer não sei o que e tal. E aí, então, o síndico contrata essas pessoas com essa finalidade de ficar ali com as crianças, ele também fica sujeito a conferir isso, né? Aí está a polêmica. Está, não está responsável nesse particular? Eu penso que existe, sim, uma brecha para a gente construir uma tese de responsabilidade do síndico quando o síndico contrata alguém para este serviço em particular, né? O que antigamente chamava de responsabilidade aquiliana na culpa, era culpa em vigilando e culpa em eligendo, como se tratava antes, na ideia, né, de você trazer um funcionário, você é responsável por ele também. Então, eu acho que, como regra, não, né? Realmente, acho que a grande maioria das pessoas entende que não, mas eu penso que dá para polemizar um pouco, sim, para certas situações onde o síndico assume a contratação de alguém para cuidar da criança no parquinho durante a festa. Aí, se a criança cair porque o outro está no celular, no WhatsApp, pago para olhar, aí a situação fica complicada, né, gente? Então, haveria, sim, um espaço para uma certa polêmica aí, eu penso. Para ver como que não é fácil ser síndico, viu, Walter? Eu te falo porque eu sou síndica e eu achava que ser advogada era difícil, mas ser síndica é muito mais, viu? Sim, é verdade. É realmente muito. Eu acho que para finalizarmos agora, né, que a pessoa do síndico, porque existem síndicos realmente que são admiráveis, né? A pessoa conseguir ter aquela paciência realmente de lidar com todas aquelas dificuldades ao mesmo tempo em que ela consegue ter simpatia, né? Ser uma pessoa simpática e ao mesmo tempo ser objetiva, responsável pelo cumprimento de todas as regras. Realmente não é uma coisa muito fácil, não. Parabéns aos síndicos que conseguem lidar com isso, porque realmente não é muito fácil, né? O risco, poderia fechar assim, né? Em termos de responsabilidade, é muito importante, no meu modo de ver, que o síndico se prepare bastante primeiro como pessoa, porque ele vai ter uma relação pessoal diária com funcionários e com moradores, e tem que ser alguém com capacidade, né, de gestão de pessoas, antes de mais nada, né, que é diferente da pessoa que vai trabalhar com números e papel na frente de um computador. Ele tem que ser gestor de pessoas. E ele tem que estar bem assessorado, para ele poder o tempo todo, né, consultar o contador, consultar o engenheiro, olhar a BNT, olhar o Código Penal, e agora o que eu faço? E, né, e tem que se virar nos 30, porque qualquer deslize, realmente ele vai responder aí na área civil, na área penal, e o penal, você pensa na apropriação indébita, por exemplo, né? Quer seja de fundo, quer seja lá do valor da folha. Existe até um acréscimo de pena, né, se eu não me engano, para o síndico, em razão de ser síndico da função, é uma hipótese de aumento de pena, de 1/3 da pena, inclusive, por ele ser síndico. Então é muito delicado, muito complicado. É preciso tomar muito cuidado mesmo. Né, Aletheia? Vamos fazer muitas lives aí por esse... É verdade.
assunto sempre terá, é inesgotável. Direito é um assunto inesgotável. E na área de condomínio, sempre teremos assunto e cada vez surgindo mais. Porque agora, inclusive, tem um projeto-lei que ele já foi, só falta agora uma casa para ele poder ser sancionado, né, para ser aprovado e sancionado, que é exatamente a responsabilidade do síndico e dos condôminos em relação a denunciar violência doméstica dentro do âmbito dos condomínios. Sim. Então, essa legislação, ela está sendo muito discutida, né, pelo fato de trazer aí mais uma responsabilidade para o síndico ou para o gestor condominial, que poderá também responder por um processo criminal, né? Haja vista não denunciar, né, o caso de violência doméstica. Então, esse projeto-lei, ele só falta mais uma casa aí para ele poder ser, provavelmente ele vai ser sancionado e vai surgir mais uma responsabilidade do síndico, viu, professor? Então, está bem polêmico isso, porque cada vez mais a responsabilidade do síndico cresce e aquilo que o professor falou ainda há pouco, precisa o síndico, o gestor, aquele que está à frente da administração de um condomínio, ele precisa ter um conhecimento. Precisa ser advogado? Não, mas ele precisa se qualificar. Porque mesmo ele contratando, tendo uma boa assessoria, como que ele vai ter parâmetro para saber se aquela assessoria dele está sendo condizente com a lei, está agindo de acordo com a legislação e está realmente fazendo ali um papel de blindar o síndico? Como que ele vai ter parâmetro para isso? Ele precisa ter um conhecimento técnico. Então, hoje, mesmo você tendo uma boa assessoria em todos os setores, precisa, sim, o síndico também ter um conhecimento técnico. Não adianta a pessoa leiga assumir uma função de síndico e falar, eu vou contratar um advogado para cuidar do jurídico, eu vou contratar o contador para cuidar da parte fiscal, eu vou contratar um gerente predial para cuidar da parte, eu vou ter um zelador, eu vou ter um engenheiro, e aí ele vai passando tudo para a mão das pessoas e ele não tem um conhecimento técnico para saber se está sendo bem feito ou dentro de acordo com a normativa. Né? Ele precisa, mesmo tendo uma boa equipe, ele precisa ter um conhecimento. Então, fica a dica aí. E eu queria que o professor Walter finalizasse a nossa live dando aí fazendo uma conclusão, né? E dando aí uma última dica, ou falando algo, de repente, alguma coisa a mais aí para finalizar a nossa live, professor. O que você poderia estar falando aí para os colegas de trabalho que atuam na área de direito condominial, né? E o que você também poderia estar falando para as pessoas hoje que trabalham com condomínio e que também estão nos assistindo? Ok. Bem, no que diz respeito à finalização da live pelo aspecto profissional, né, da responsabilidade do síndico, eu realmente acredito, né, que hoje, mais do que nunca, a pessoa precisa procurar ao máximo, né, essa instrução. A instrução aí com uma formação melhor, e é uma formação, multidisciplinar, como a Letéia disse, né, na verdade, para poder ter mais afinidade com todas essas questões próprias de condomínio. Então, a pessoa deve procurar, sim, quer seja por curso, quer seja por, enfim,
parcerias, etc. Buscar mesmo realmente bastante, né, essa interação aí com órgãos e pessoas que sejam especializadas, né, nessa atividade. Acho muitíssimo importante, sem dúvida. E quero também despedir de todos pessoalmente agora, né, minha amiga Letéia, o pessoal aí da faculdade, os novos amigos. Uma grande alegria para mim saber que estou falando com todos vocês agora novamente, e as novas pessoas, né, coloco à disposição, né, para ajudá-los ainda que for preciso, na medida em que vocês venham a procurar a Letéia, né, para qualquer outra coisa depois. E agradeço bastante de coração, desejo que todos estejam muito bem, fiquem muito bem, né, e veja o síndico lá, né, zelando pela questão do cumprimento das normas públicas de quarentena, né, Letéia? Responsabilidade, né, por não ter acúmulo dentro do condomínio. Olha só, o negócio não é fácil, não. É complicado. Mas muito obrigado, então, pelo convite. Estou muito feliz de a gente ter conversado aqui, todo mundo ter conversado, dividido aí os seus pensamentos. E desejo a todos, de coração aqui, que fiquem bem. E vamos nos encontrar novamente, né? Alguma hora. Tá bem? Obrigado por tudo. Quero agradecer agora, né, em ter aceitado esse convite. Walter, te agradeço em nome da nossa casa, a OAB de Carapicuíba, em nome também da Comissão de Direito Condominial. Eu te agradeço imensamente. E também eu quero aproveitar a oportunidade para que os colegas advogados venham fazer parte da Comissão de Direito Condominial. Vamos fazer um trabalho bacana na nossa comissão. Aí eu vou, né, já faço aí o apelo para os colegas se inscreverem na comissão. Liga amanhã lá, fala com o pessoal da casa que quer participar, quer ser membro. E vamos fazer lives, vamos desenvolver vários projetos, porque é um assunto bastante abrangente, tem bastante coisa que é legal fazer nessa área. E aproveitar também e agradecer novamente o nosso presidente, né, o Paulo Kisse, que fez a abertura aí da live, e que não está aqui para encerrar, mas um abraço aí para ele. E agradecer todo mundo que estava aí ligadinho, né, todo o pessoal aí mandando abraço para o professor, viu, professor? E obrigado. Faremos outra live. Olha, estão perguntando se você fará outra live conosco, professor Walter. Eu vou falar que sim, ele vai fazer sim nova live conosco. Vamos. Pessoal, manda os temas que vocês gostariam que nós falássemos aqui, né? Que nós discorrêssemos, os assuntos, manda para a gente o tema, por e-mail. Eu quero passar também o meu Instagram, que é o Aletéia_Síndica, é o Instagram de Síndica, e também tem o Aletéia MEI aí no Facebook. Podem me mandar aí mensagem, adicionar, e temas que a gente vai convidar novamente o professor Walter, e ele com certeza vai aceitar o convite, né, Walter? Sim, boa ideia, ótima ideia. Vai ser bacana isso, sim, pessoal. Pode indicar para você aí temas, né, para a gente dividir aqui as opiniões, conversar. Vai ser um prazer, sem dúvida. Um prazer. Legal. Obrigada, então. Uma boa noite para todos. Simone Aljona está aí. A Simone foi colega de turma. Você viu, Legal, Simone? o professor Walter também. Um beijo, Amado, Simone. Um beijo para todo mundo que, com certeza, muita gente eu não vi, né? Mas um beijo para todos vocês. A live ela vai ficar salva na página da OAB, dá para compartilhar também. Deixa lá o seu recado, deixa lá o seu abraço por escrito aí para o professor Walter. Gente, muito obrigada. Walter, gratidão por ter. Obrigado, querida. Fica com Deus. Tchau, todos vocês. Tchau.